Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Trago para vocês hoje a correção da semana 3 do PET volume 2 de matemática do 8º ano. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Então vamos à correção? Na questão número 1, meus queridos alunos, temos um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Matéria jornalística 1, matéria jornalística 2. A matéria jornalística 1, pessoal, nos diz o seguinte: pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas conforme o calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para a vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. A matéria jornalística 2 nos diz: o Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminuiu. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba e esse número caiu para apenas 20% em 2010. Pessoal, antes de continuarmos a leitura da questão número 1, quero destacar com vocês 2 informações que estão na matéria jornalística, que fala sobre a catapora e ao mesmo tempo fala sobre a doença da cachumba. Eu irei considerar nesse exercício catapora e cachumba como se fosse um bloquinho de doenças, tá ok? Porque essa matéria jornalística você não sabe se está falando ou da catapora ou da cachumba, mas você sabe que está falando de 2 doenças, tá ok? Então colocarei essas 2 doenças em um mesmo bloquinho para podermos analisar os gráficos a seguir. Notem aqui o gráfico A e o gráfico B, tá ok, meus queridos alunos? Pede-se, letra A, localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. No gráfico A, galerinha, nós temos aqui esse eixo que eu estou mostrando para vocês aqui é o eixo X, vamos considerar assim, e esse eixo aqui é o eixo Y. Eixo X aqui dos anos e eixo Y aqui do percentual da população. Ainda não sabemos se esse percentual populacional do Brasil é sobre a população que está acessando os postos de saúde ou é o percentual da população brasileira que esteve infectada ou por cachumba ou por catapora. Tá ok, meus queridos alunos? Observem também que nós temos aqui os pontos A, B, C e D e E, que nós vamos escrever os seus respectivos pares ordenados. Para o ponto A, nós temos X aqui 1970 e Y 60. Temos então o par ordenado 1970,60. Esse aqui é o ponto A. Para o ponto B, de forma análoga, X 1980 e Y 50. Está aqui o par ordenado, com as suas coordenadas para X e Y. Para o ponto C, a mesma coisa, X 1990 e Y 40. Vamos colocar aqui suas coordenadas. O ponto D aqui, galerinha, da mesma forma, nós temos X 2000 e Y 30. Observem o par ordenado 2030. O ponto E, 2010 para X e 20 para Y. Está aqui, tá ok? De forma análoga, nós vamos fazer para o gráfico B, tá ok? Observem na animação. Está aqui, pessoal, todos os pares ordenados do gráfico B, tá ok?
1970 para X e 20 para Y, esse é o ponto A, até chegarmos ao ponto E, 2010 aqui para X e 60 para Y. Colocando a resposta da letrinha A, temos o gráfico A tem esses pares ordenados que você vê na imagem de vocês, e o gráfico B tem esses pares ordenados que vocês também enxergam na imagem de vocês. Continuando a questão, letra B, as grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Observem. Nós temos aqui o gráfico A. Vocês podem observar que o gráfico é decrescente, meus queridos alunos, à medida que você aumenta os anos, 1970, 1980, os valores para Y, 60, 50, 40, vão diminuindo. Então, resposta, uma delas cresce enquanto a outra decresce. Complementando a resposta, enquanto os anos passam, ou seja, aumentam os anos, a porcentagem de pessoas diminui. E sim, a inclinação da reta tem uma relação com o comportamento das duas grandezas. A inclinação da reta, que é decrescente, nos mostra que os valores em Y estão decrescendo à medida que os valores de X aumentam. Continuando a questão número 1, letra C. As grandezas representadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? De forma análoga ao que fizemos no gráfico A, você pode perceber que no gráfico B, as duas grandezas aqui crescem conjuntamente. Enquanto os anos, observem, eles aumentam 1970, 1980, 1990, os valores para Y, que é o percentual de pessoas, também aumenta 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Podemos responder então que as grandezas no gráfico B crescem conjuntamente. Enquanto os anos passam, ou seja, aumentam, a porcentagem de pessoas também aumenta. E sobre a inclinação, se tem relação ou não com o comportamento das duas grandezas, podemos responder sim. A inclinação da reta, que é crescente, nos mostra que os valores em Y estão crescendo à medida que os valores de X aumentam. Continuando as atividades, lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística. Observem a animação, meus queridos alunos. Trouxe aqui as duas matérias jornalísticas. Vocês podem perceber que a matéria jornalística 1, quando vocês leram lá no enunciado comigo, eles falam que a porcentagem populacional está aumentando nos postos de saúde. Enquanto a matéria 2 nos mostra que o percentual de pessoas contaminadas ou por catapora, que está aqui, ou por cachumba, que está aqui, está diminuindo. E vamos lembrar aqui, meus queridos alunos, que o gráfico B está relacionado com a matéria jornalística 1, pois, à medida que os anos aumentam, a porcentagem populacional que vai aos postos de saúde tem aumentado. E a matéria jornalística 2 nos diz que, à medida que os anos passam, as pessoas estão sendo menos contaminadas por essas doenças. Por isso que a resposta é matéria jornalística 1, que está aqui, gráfico B, e matéria jornalística 2, gráfico A, como eu mostro aqui na imagem de vocês. Continuando a atividade número 1, você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate qual ou quais. Galerinha, trouxe aqui o gráfico para vocês novamente e eu vou comentar com vocês a resposta. Eu percebi, galerinha, alguns erros sim, tanto no gráfico A quanto no gráfico B. O primeiro erro que aparecerá na tela de vocês é: faltou informar aqui para vocês o que significa essa retinha aqui que eu estou apontando com o mouse, que é a reta X, que representa a grandeza anos, e falar também o que representa aqui, galerinha, o eixo Y, que representa percentual da população brasileira. A mesma coisa para o gráfico B, tá ok? Isso também ocorreu. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que o gráfico, galerinha, tanto no A
quanto no B, esse pedacinho que eu estou apontando com o laser aqui não era para existir, tanto no A quanto no B. Pois, se você prestar atenção, esse pedacinho aqui nos mostra que há dados anteriores a 1970. Olha aqui, ó. Vou passar aqui com você o laser. Onde estou aqui é antes de 1970. E as matérias jornalísticas, tanto para o gráfico A quanto para o gráfico B, não nos falam nada de informações sobre o percentual da população brasileira que está indo aos postos de saúde ou que estavam sendo contaminadas ou por cachumba ou por catapora antes de 1970. Esse pedaço aqui não poderia existir. E nem aqui, galerinha, como eu disse para vocês. Observem a minha resposta mais detalhada. No gráfico A, há um equívoco, além daquele que eu já mostrei para vocês sobre os eixos, pois está considerando que antes do ano de 1970, o Brasil tinha porcentagens da população contaminada por catapora ou por cachumba. O equívoco está na construção do gráfico, pois com os dados que possuímos na notícia, não é possível afirmar se haviam pessoas contaminadas, ou seja, se havia um percentual de pessoas contaminadas. O mesmo vale para o gráfico B, que traz informações sobre porcentagens da população brasileira antes de 1970, que acessavam os postos de saúde, sendo que a notícia não traz dados concretos sobre isso. Vamos agora para a atividade número 2? Acompanhe comigo. Pessoal, na atividade 2 nós temos, leia-se, associe as equações y é igual a 2x mais 1 e y é igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Associe as equações aos seus respectivos gráficos. Então, meus queridos alunos, nós temos duas equações do primeiro grau com duas incógnitas e dois gráficos. Não irei falar para vocês sobre função de primeiro grau, pois isso é matéria do nono ano, tá ok? Mas irei apresentar para vocês uma teoria sobre função de primeiro grau que eu irei adaptar para uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Primeiramente, observem a animação no gráfico 1. Observem que eu coloquei uma reta aqui, pessoal. Ela é vertical ao eixo X, ou seja, perpendicular ao eixo X que eu mostro aqui com o mouse. E observe que à medida que essa reta caminha para a direita, ou seja, aumenta de valores para X, observem que o gráfico que está aí em vermelho, ele está crescendo. Vocês observaram isso na animação? Ou seja, esse gráfico 1 aqui, meus queridos alunos, ele é crescente. De forma análoga, vamos fazer uma animação parecida com o gráfico 2. Está aqui nossa reta vertical ao eixo X, perpendicular ao eixo X. E à medida, meus queridos alunos, que eu aumento o valor aqui para ela, para o eixo X, observem, o gráfico está diminuindo, está decrescendo. Notem isso na animação. Ou seja, o gráfico 2 é o quê? Decrescente, tá ok? Agora vamos associar essas duas equações aqui aos seus respectivos gráficos. Quero que vocês observem, meus queridos alunos, que toda equação de primeiro grau com duas incógnitas que está dessa forma que eu estou circulando aqui, y é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. Notem o seguinte, quando esse coeficiente a, quando esse número a for maior do que zero, for um número positivo, a equação com duas incógnitas do primeiro grau, ela é crescente. E quando esse a é negativo, observe aqui, quando a é menor do que zero, a equação que está nesse formato, y é igual a x mais b, é decrescente. Então, meus queridos alunos, nessa equação aqui, vamos determinar a. Observem que a é o cara que acompanha x, ou seja, ele multiplica por x. E notem aqui, ó, a é igual a 2, e ele é o quê? Positivo, maior do que zero. Logo,
essa função aqui, meus queridos alunos, é crescente. Para a segunda equação aqui, meus queridos alunos, observem que o número que multiplica x é quem? Menos 2, ou seja, o coeficiente A, o número A, é menos 2, ou seja, é menor do que zero, é negativo. Logo, essa equação é decrescente. Assim, meus queridos alunos, podemos associar essa equação aqui, y é igual a 2x mais 1, ao gráfico 1, que é crescente, como eu mostrei na animação anterior, e a equação y é igual a 2x menos 1, que tem o gráfico decrescente, como vimos, está relacionada com o gráfico 2, que é decrescente, como vimos na animação anterior. Vamos para a atividade 3. Aqui, meus queridos alunos, na atividade 3 temos: localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Está aqui todos os pares ordenados, dos pontos aqui de A até E, e a gente vai localizar isso no plano cartesiano. Observe, meus queridos alunos, que os pares ordenados, o primeiro número aqui, que é x, se relaciona com o eixo x, e o segundo aqui é a coordenada para o eixo y. Então, meus queridos alunos, observem que temos aqui 1 para x e 3 para y. De forma semelhante, meus queridos alunos, temos aqui 2 para x e 5 para y, 3 para x e 7 para y, e assim por diante. Caso vocês não lembrem como colocar esses pontos no plano cartesiano, eu fiz uma aula teórica e o card aparecerá no canto superior direito da tela de vocês. Vocês irão clicar nesse card, assistir a aula sobre plano cartesiano e como plotar os pontos no plano cartesiano, e depois vocês voltam aqui. Plotando os pontos no plano cartesiano, temos, observem, 1 para x, 3 para y, esse pontinho aqui é A, 2 para x e 5 para y, esse pontinho aqui é B, 3 para x e 7 para y, esse pontinho é C, e assim por diante, meus queridos alunos. Continuando as atividades, podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Observe na animação, meus queridos alunos, que quando vocês forem desenhar a solução aí, vocês podem pegar a régua de vocês e desenhar uma retinha assim. E vocês vão observar que essa reta passará por todos os pontos no plano cartesiano. Então, a resposta é sim. Continuando, observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce. Observe, meus queridos alunos, os pares ordenados e a retinha que eu desenhei para vocês. Vocês também podem observar os pares ordenados aqui. E observem que à medida que vocês aumentam aqui os valores para x, 1, 2, 3 e assim por diante, os valores para y, eles crescem também. Vocês observam isso aqui também no gráfico, tá ok? Então a resposta é: as duas grandezas crescem conjuntamente. Vocês podem observar também que a inclinação da reta é uma reta crescente, tá ok? Continuando as atividades, vamos agora para a atividade 4. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. De forma análoga que fizemos na atividade número 3, vamos plotar todos esses pontos no plano cartesiano. Observem, nós temos aqui 1 para x, 3 para y, no ponto B, 2 para x e 1 para y, e assim por diante. Colocando esses pares ordenados no plano cartesiano, temos. Está aqui, meus queridos alunos, o ponto A, que é 1 para x e 3 para y, o ponto B, que é 2 para x e 1 para y, e assim por diante. Observem agora a letra A dessa questão. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Novamente, vamos fazer de forma semelhante à letrinha A da questão número 3. Quando vocês forem desenhar uma retinha como essa de vermelho que eu fiz aí, vocês vão perceber que a reta passará por
todos os pontos no plano cartesiano? Então a resposta é sim. A letrinha B da 4 é muito parecida com a letrinha B da questão número 3, meus queridos alunos. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce. Vocês podem observar pela inclinação da reta, meus queridos alunos, que é uma reta decrescente. Nós, nessa atividade de hoje, estudamos gráfico decrescente. Então, meus queridos alunos, vocês podem observar também que à medida que você aumenta os valores para x aqui, 1, 2, 3, 4, os valores de y aqui só vão caindo. Observe, 1 para x, 3 para y, 2 para x e 1 para y. Ou seja, de 3 para y passou para 1 para y. Tá ok, meus queridos alunos? Então a resposta é: uma cresce enquanto a outra decresce. Vocês conseguem observar isso através da inclinação da reta e também através dos pares ordenados. Pessoal, continuando as atividades, vamos resolver a atividade número 5. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$ 12,00 de bandeira e R$ 3,00 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$ 10,00 de bandeira e R$ 4,00 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos e responda. Os gráficos estão aqui, meus queridos alunos, os mesmos gráficos que estão no PET de vocês. E eu quero que vocês observem comigo uma coisa, antes de comentar a resposta das questões. Essa retinha aqui, onde eu passo o cursor do mouse, é a retinha do gráfico da empresa B. E essa retinha aqui é a retinha do gráfico da empresa A, tá ok? E quero que vocês notem comigo o seguinte, que há um ponto de interseção aqui entre esses dois gráficos, ou seja, quando a empresa A e a empresa B cobram o mesmo valor. Observe na animação. Fiz aqui um par ordenado e esse par ordenado será 2 e 14. Como assim, professor? 2 e 14. O eixo Y aqui, onde eu estou com o cursor do mouse, é o eixo que representa o preço a ser pago por uma corrida. Enquanto o eixo X aqui, que não aparece na tela de vocês, ele está um pouco mais para baixo aqui, e também no PET de vocês ele não aparece, o eixo X significa quilômetros rodados. E com essa análise, nós podemos ver que quando uma pessoa roda 2 quilômetros ou na empresa A ou na empresa B, isso significa que eles pagam o quê? R$ 14,00 na corrida. E essa informação aqui, meus queridos alunos, está errada. Por quê? Acompanhe comigo. Por que está errada, professor? Então prestem atenção. Vocês sabem que a empresa A cobra R$ 12,00 fixos. Então quer dizer que quando você entra no táxi da empresa A, você já começa pagando R$ 12,00. E se você andar, como está aqui no gráfico, 2 quilômetros, você vai pagar R$ 3,00 por quilômetro rodado. Isso nos dá 2 vezes 3, isso é igual a 6. E 6 mais 12 é igual a 18. Ou seja, você não pagará R$ 14,00, você pagará 18. Para a empresa B, a mesma coisa. Se você entra no carro da empresa B, você paga R$ 10,00. E, além disso, você paga mais R$ 4,00 por quilômetro rodado. Ou seja, você vai pagar 10 mais 4 vezes 2. E isso também nos dá 18. Quero que você vá no seu PET, apaga esse 14 que eu estou circulando aqui e você vai colocar 18. E quando vocês forem representar esse par ordenado aqui, vocês vão representar assim: 2 para x, que é a quantidade de quilômetros rodados por uma pessoa, e 18 para y, que é o valor pago por essa corrida.
Tá ok, meus queridos alunos? Para resolver, então, a letrinha A e a letrinha B, que eu já dei uma adiantada para vocês, geometricamente, eu vou resolvê-las algebricamente nas próximas apresentações. Então, vamos lá? Nós sabemos, pelo comando da questão, meus queridos alunos, que a empresa A cobra R$ 12,00 de bandeirada e R$ 3,00 por quilômetro rodado. Isso significa que esse R$ 12,00 aqui ele é fixo. O que vai variar vai ser aqui o preço por quilômetro rodado. Notem comigo na animação. Então, eu vou chamar Y de preço da corrida e X de preço por quilômetros rodados. Notem agora comigo na animação como eu vou criar o preço cobrado por uma corrida da empresa A. Então, prestem atenção, meus queridos alunos. Para 1 quilômetro rodado na empresa A, Y, que é o preço da corrida, é igual a 12, que é o valor fixo da bandeira, mais 3, que multiplica vezes 1 quilômetro rodado. Se uma pessoa rodar 2 quilômetros rodados, nós vamos ter Y é igual a 12 mais 3, que multiplica 2 quilômetros rodados. E para uma quantidade X de quilômetros rodados, nós vamos ter o preço Y é igual a 12 mais 3 vezes X, 3x. De forma análoga para a empresa B, que cobra R$ 10,00 de bandeirada e R$ 4,00 por quilômetro rodado, temos Y é o preço da corrida e X é o preço por quilômetros rodados. A mesma coisa. Para 1 quilômetro rodado nessa empresa, o preço é Y é igual a 10 mais 4 vezes 1. Para 2 quilômetros rodados nessa empresa, o preço é Y é igual a 10 mais 4 vezes 2. Para X quilômetros rodados nessa empresa, Y é igual a 10 mais 4 vezes X. Notem aqui, meus queridos alunos, que criamos as duas equações que nos falam os preços cobrados pela empresa A e pela empresa B. Vamos resolver a letrinha A? Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Devemos igualar as duas equações, pois o preço da corrida da empresa A será igual ao preço da corrida da empresa B. Notem na animação. Preço da corrida da empresa A igual preço da corrida da empresa B. Ou seja, Y subíndice A, que é o preço da corrida da empresa A, é igual a Y subíndice B, que é o preço da corrida da empresa B. Vamos lembrar das equações? Está aqui, YA e YB. Galerinha, esse YA aqui será trocado por 12 mais 3x e esse YB será trocado por 10 mais 4x. Notem na animação. Troquei aqui YA por 12 mais 3x e troquei YB por 10 mais 4x. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau em x. Vamos deixar x do lado esquerdo da equação e os números, apenas números, do lado direito da equação, onde eu circulo aqui. Então, olhem a animação. O 12 vai para o lado direito e o 4x vai para o lado esquerdo. Vamos repetir o sinalzinho de igualdade. Do lado esquerdo aqui, eu continuo com 3x e notem ainda que o 4x ele não vai vir para o lado esquerdo. O sinalzinho dele aqui é o quê? Positivo. Ele irá para o lado esquerdo, negativo, menos 4x. Do lado direito, eu tenho o número 10, que ele continua aqui. O 12 virá para cá. O 12, quando não tem sinal, ele é o quê, meus queridos alunos? Ele é positivo. E quando ele passa para o outro lado, ele fica o quê? Negativo. Resolvendo aqui 3x menos 4x, isso nos dá menos x. E 10 menos 12, isso nos dá menos 2. Como a incógnita não pode ser negativa, vamos multiplicar ambos os membros por menos 1, como eu mostro na animação. E quando você multiplica menos x
vezes menos 1 e menos 2 vezes menos 1, os seus respectivos resultados serão positivos. Ou seja, nós vamos ter que x é igual a 2. Ou seja, logo, o preço será igual em ambas as empresas quando a quilometragem for igual a quanto? Igual a 2. Você pode pegar uma dessas equações. Eu vou escolher a equação da empresa A. Vou trocar o x aqui por quanto? Por 2. Que nem eu fiz aqui na animação, meus queridos alunos. Eu tinha 3 vezes x, eu tenho 3 vezes 2. Quando eu faço essa continha aqui, 12 mais 3 vezes 2, isso nos dá 3 vezes 2 é 6, 12 mais 6 é R$18. Se você trocar o x para a empresa B aqui, você também encontrará R$18, tá ok, meus queridos alunos? Vamos para a letrinha B? Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Nós temos que analisar duas situações nesse item B aqui. Vamos considerar primeiramente quando o preço da corrida da empresa A será menor que o preço da corrida da empresa B, ou seja, o preço da corrida da empresa A, sinalzinho de menor, que o preço da corrida da empresa B. Isto é, YA menor que YB. Trazendo aqui as equações dos preços de cada uma das empresas, que está aqui, vamos substituir YA por 12 mais 3x e YB por 10 mais 4x. Fazendo isso, temos que 12 mais 3x é menor que 10 mais 4x. Isso aqui, meus queridos alunos, que vocês enxergam na tela de vocês, não é uma equação, e sim é uma inequação. Quando nós temos um sinalzinho como esse daqui, no lugar do sinalzinho de igual, se esse sinalzinho for de menor ou de maior, ou de menor ou igual, ou de maior ou igual, nós temos uma inequação. E nós resolvemos, que nem resolvemos equação. Do lado esquerdo ficará as incógnitas e do lado direito ficará os números. Vamos a isso? O 12 vai para o lado direito, o 4x vai para o lado esquerdo. Você repete o sinalzinho de menor, o 3x já está aqui, como mostra a animação. O 4 vai vir para cá, o 4x vai vir para cá, com o sinal negativo, pois quando o trocamos de lado, ele troca de operação. O 10 ele continua do lado direito, e o 12 que vai mudar de lado, ele vai para o outro lado trocando de sinal. Aqui ele é mais, ele veio para o outro lado com menos. Resolvendo, nós temos 3x menos 4x é menos x, menor que 10 menos 12, que é menos 2. Como eu disse para vocês, a incógnita x não pode ser negativa. Nós vamos multiplicar ambos os membros da desigualdade por menos 1. Fazendo isso, nós temos menos 1 vezes menos x é x, menos 2 vezes menos 1 é 2. E quando a gente multiplica ambos os membros de uma inequação, de uma desigualdade por qualquer número negativo, nós temos por obrigatoriedade inverter esse sinal que eu circulo aqui. Se esse sinal é de menor, ele passa a ser um sinalzinho de maior, como eu mostro para vocês. Isso significa que para x maior que 2, ou seja, para uma corrida maior do que 2 km, é mais vantajoso você utilizar o carro, o táxi da empresa A. Observem a resposta. Logo, será mais vantajoso utilizar a empresa A quando a quilometragem da corrida for maior do que 2 km. De forma análoga, vamos fazer para quando o preço da corrida da empresa B seja menor que o preço da corrida da empresa A. Trazendo aqui para vocês novamente, YB vai ser menor que YA. Vamos trazer aqui as equações dos preços das respectivas empresas.
trocando YB por 10 mais 4x menor que YA, que é 12 mais 3x, e vamos trocar os números e as variáveis de membro. O 10 vai para o lado direito, o 3x vai para o lado esquerdo. Repetindo o sinalzinho de menor, nós temos 4x menos 3x, que o 3 veio para o lado esquerdo com o sinal trocado, é menor do que 12, que já estava do lado direito do sinalzinho de menor, que quem? Que menos 10. É menor que menos 10. O 10 aqui é positivo, ele vai para o lado direito da desigualdade, negativo. Resolvendo, 4x menos 3x nos dá x, e 12 menos 10 nos dá 2. E observem que nesse caso, x já é positivo. Não precisamos multiplicar por quem? Por menos 1, tá ok? Nesse sentido, logo, será mais vantajoso utilizar a empresa B quando a quilometragem da corrida for menor do que 2 quilômetros. Meus queridos alunos, muito obrigado por assistirem mais essa videoaula no canal Determina. O professor Luan Martins agradece a sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Até a próxima e bons estudos!